Olá, prezados alunos do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Sejam bem-vindos à nossa matéria de escatologia, parte da teologia sistemática, e estamos estudando, e esta é a 7ª aula, portanto, aula 7, e este é o vídeo 1. Espero que você esteja bem e juntos vamos refletir em mais uma temática. E a temática de hoje não é tão fácil, mas também com base bíblica nós poderemos assim adicionar ao nosso conhecimento algo que a palavra de Deus e a teologia têm. Portanto, a temática de hoje trata dentro da segunda parte da escatologia. Já vimos que tem uma escatologia inaugurada lá no Antigo Testamento e uma escatologia futura. E uma das temáticas também da escatologia futura é o estado intermediário, o estado entre a ressurreição, entre a morte e a ressurreição. Talvez seja um assunto difícil e polêmico, mas é preciso refletir porque a própria Sagrada Escritura fala a respeito desta doutrina, deste ponto significativo da teologia. Muito bem, então é o estado intermediário. O que quer dizer o estado intermediário? Bem, a temática do estado intermediário é parte da escatologia futura, como já falei. Não é uma temática fácil, tão fácil de ser tratada, pois em se tratando do futuro, das pessoas, envolvendo o seu destino, surgiram e surgem muitas dúvidas, bem como algumas teorias. Teorias tanto do lado das religiões, quanto do lado das filosofias. E do ponto de vista cristão é preciso haver também aí um entendimento, uma unidade sobre o assunto. Ainda que alguns cristãos se dividam com relação ao estado intermediário, é sempre bom conhecer as posturas dentro do próprio cristianismo, dentro da própria igreja. E é uma sensação muito estranha, porque na nossa pré-existência, isto é, antes de nós nascermos, não tínhamos nenhuma recordação. Aliás, não temos nenhuma recordação da nossa pré-existência. De repente nascemos e paulatinamente fomos tendo consciência de estarmos vivendo e convivendo com as pessoas. Depois de um certo tempo, passamos a indagar sobre a morte e posterior também a ela. Depois da morte, tudo se acaba? Para onde iremos depois da morte? É uma das perguntas mais cruciais da teologia, e melhor dizendo ainda, do ser humano de uma forma geral e também particular. Para onde iremos depois da morte? Onde permaneceremos? Onde é diferente de aonde. Aonde é movimento, onde é local. Onde permaneceremos? Onde existiremos? Então, isso é importante refletir. É importante refletir porque sempre existem dúvidas, não só dentro de cada um de nós, mas também pessoas que nos veem como pessoas da igreja, de um segmento religioso, denominacional. Sempre haverá um diálogo, alguém querendo saber o que nós pensamos acerca disto. Muito bem.
Sobre o estado intermediário, nesta reflexão, refletiremos nos pontos de vista vigentes, bem como refletiremos nos ensinos bíblicos. Quero lembrar-lhes que os ensinos bíblicos, ou a Bíblia, é o nosso locus classicus. Isto é, locus classicus é o lugar fundamental, é o lugar clássico da nossa fé. Portanto, da nossa vida e da nossa esperança. O que diz a Bíblia a respeito dos últimos eventos da vida e da história? Não é mera reflexão, não é mera reflexão. Deus é revelado na Bíblia como da esperança que nos dá, que nos outorga paz, alegria, à medida em que confiamos nele. Romanos 13:15. O que se entende por escatologia futura? Tem a ver com os eventos escatológicos que ainda são futuros. Dentre esses está aí o pós-morte. O estado intermediário. Alguém está preocupado, subindo numa escada com uma luneta, quase tocando nas nuvens, para saber qual é o meu futuro, para onde eu vou, em que lugar ficarei, ou tudo está terminado depois da morte. A grande pergunta que a teologia faz é a seguinte: qual é o estado da pessoa entre a morte e a ressurreição? Estou repetindo porque é preciso dar uma ênfase. Pode parecer, em primeiro lugar, redundância, mas é para dar uma ênfase. Em primeiro lugar, é fundamental saber o conceito bíblico desse estado intermediário. Depois, é importante conhecer um pouco dos argumentos teológicos que nos fazem refletir acerca de um assunto tão profundo tratado na escatologia cristã. A posição usual das igrejas cristãs, reformadas em particular, é que as almas dos crentes, imediatamente após a morte, ingressam nas glórias do céu. Né? Este conceito tem a sua base na Bíblia. Entretanto, alguns teólogos reformados, luteranos, calvinistas, assumiram a posição de que os crentes, ao morrerem, entram num lugar intermediário, ali permanecem até o dia da ressurreição. Bem, os católicos já tiveram o purgatório como estado intermediário, na Idade Média. Vejamos aqui num primeiro momento o que as Escrituras Sagradas falam acerca deste assunto, e depois um pouco sobre algumas implicações desta doutrina, deste ensino, o estado intermediário. Portanto, fazendo assim uma síntese, tem a vida física, nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e um dia esta vida física cessa. É o fim da vida biológica, da vida física. E depois vem a experiência incontornável, que é a própria morte. A experiência incontornável que é a própria morte. E seguido daí vem a ressurreição e a morte eterna. A ressurreição para aqueles que estiveram em Cristo, e a morte eterna para aqueles que rejeitaram a Cristo. E antes disso aí tudo acontecer, tem o estado intermediário. Vamos ao conceito bíblico. A Bíblia ensina que a alma do crente entra na presença de Cristo quando separada do corpo. 2 Coríntios 5:8. Assim está escrito: estamos em plena confiança,
preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É o apóstolo Paulo quem escreveu isto. Estamos em plena confiança, não há nenhuma dúvida para Paulo. Plena confiança. Preferindo deixar o corpo. Parece que Paulo considerava este momento um momento muito sagrado. E este momento sagrado era de habitar com o Senhor. Depois ele, em Filipenses 1:23, ele escreve o desejo de partir, que havia um desejo de partir, e estar com Cristo. Vejam bem, estar com Cristo. Então, para Paulo, partindo desta vida para outra, ele iria direto para Cristo, estar habitando com o Senhor. Lá em Lucas 23:43, o crucificado ali ao lado de Jesus, aquele que não esbravejava, que reconheceu ali a bondade do Senhor, e ele faz um pedido a Jesus. E Jesus, ele diz assim, em resposta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele pede para estar no paraíso com Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, paraíso, para muitos que ficam indagando, é um lugar intermediário, mas o contexto do texto aqui fala que o paraíso é uma metáfora para estar justamente com o Senhor. Com o Senhor. Vem a sequência aí, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, e há uma sequência de contextos, aliás, de palavras que se concatenam, que se relacionam. Lá em Lucas 23:43, diz assim: se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, aliás, aqui é 2 Coríntios 5:1, se a nossa casa terrestre, que é o corpo, deste tabernáculo se desfizer, quer dizer, a morte biológica, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então Paulo ele utiliza aqui metáforas para chamar o corpo de casa terrestre, de tabernáculo, e também os céus como edifício, casa não feita por mãos, mas é casa eterna nos céus. E em Hebreus 12:22 e 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolado nos céus. Então, o que o Hebreus está dizendo aqui, o autor de Hebreus, é que existe uma assembleia e igreja dos primogênitos que já está arrolada nos céus. Ora, não podemos aqui contestar as palavras dos que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo. Bem, este é o final do vídeo 1 da nossa aula 7. Daqui a pouco estaremos de volta. Um abraço.